Boa tarde! Sejam bem-vindos ao nosso campinho. Nosso jogo está começando agora, sempre em nome de Hipercar e Biscoitos Zezé. E você de casa é titular absoluto do nosso time, né? Amanhã tem Grêmio em campo contra o Criciúma. Domingo, o Inter recebe o Goiás. 2 compromissos importantíssimos da dupla nessa reta final do Brasileiro. Será que os dois conseguem terminar a rodada ainda no G4? Quem consegue ficar entre os primeiros colocados? Não dá pra bobear mais, né? O Inter já tá na 3ª colocação, o Grêmio é 4º. Será que esse Grenal à parte segue no fim de semana? E hoje nós vamos receber aqui no estúdio o personagem principal de uma história que vem se arrastando desde 2000. Mesmo que esse personagem em si não tenha nada a ver com o enredo da história. Só para vocês de casa entenderem, o Grêmio ainda tem uma dívida com o Flamengo pela compra de Rodrigo Mendes, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, cujo valor há 14 anos era de R$3.300.000. No início desse ano, o clube carioca solicitou, inclusive, a penhora da renda dos jogos do Grêmio. Agora surgiu a informação de que o rubro-negro quer Pará e Matheus Bittencourt como pagamento da dívida, considerando o montante maior como correção dos juros desse tempo todo de atraso no pagamento. Há 2 anos, o Flamengo conseguiu a penhora de 7% da renda dos jogos aqui, mas o Grêmio recorreu e conseguiu suspender a ação. Vale lembrar que essa dívida era da ISL, parceira dos 2 clubes na época, e que repassaria o valor da compra do jogador ao Flamengo. Como a ISL faliu, o Grêmio acabou tendo que assumir o montante. E essa história não tem fim nunca. Rodrigo Mendes, Ricardo, vou dar-te 10 boas-vindas para o nosso convidado. Fala, meu líder. Tarde, essa perna esquerda aqui, ó, fazia tremer os goleiros adversários. Que canhão de canhota, hein, meu velho? Obrigado. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Obrigado por me receber aqui. Que rolo é esse aí que a Débora falou, hein? Finalmente, acho que tá chegando ao final essa historinha, né, Rodrigo? Uma pena é que esse montante aí não veio nada pra mim, né? Mas é uma situação que se arrasta desde 2001, na realidade, né? Quando o Grêmio fez o acordo com o Flamengo na compra do meu passe e do Fábio Baiano, né? E pagou a metade, em 2002 vencia a segunda metade, né? E nesse meio tempo veio 2 fatores importantes, a quebra da ISL e a mudança na Lei Pelé, né? Que extinguiu a lei do passe. E o Grêmio chegou em 2002, eu acho que era o Guerreiro, o presidente na época, disse que não iria pagar a segunda metade porque não sabia o que estava comprando, porque havia extinguido a lei do passe. E essa situação se arrasta até hoje. E aí tu saíste do Grêmio, jogaste no Japão, onde mais? O que aconteceu foi que o Fábio Baiano ele acabou retornando, ele fez um acordo com o Flamengo e retornou ao Flamengo. E eu diminuiu a dívida. Não sei. E eu, como não tinha vínculo nenhum com o Flamengo, e o Grêmio não pagou a dívida e disse que não tinha como me manter no elenco, eu e o meu corpo jurídico achou que a gente tinha provas de que eu estaria livre. Poderia negociar com qualquer clube no final de dezembro de 2002. E foi o que aconteceu. Eu acabei indo para o Japão, dali eu fui para os Emirados Árabes e para o Catar. E acabei ficando fora do país 7 anos. E depois, quando eu retornei, aí vim todo esse enlace todo aí, esse problema que o Flamengo... Tu jogaste muito tempo no Flamengo, tu foste criado no Flamengo, não é? Eu joguei quase 10 anos no Flamengo, desde o infantil. Tu tens essa informação? Tu confirmas? Falaste com alguém do Rubro Negro lá, do Bittencourt e do Pará no Flamengo? Tu achas que tem lugar para os dois lá, como agora... Treinador de futebol também, Débora de Oliveira. Rodrigo é formado, é técnico de futebol profissional, tô falando bobagem. Não, eu me formei lá no curso que a CBF criou, né, nos moldes do curso da UEFA. E são 4 módulos ou 4 licenças, assim, vamos dizer assim. Uma carga muito grande de horas de prática e teórica e também a experiência de campo, né. E, na realidade, a informação que eu tive ontem foi do meu filho. Meu filho me informou, pai, olha o que está acontecendo assim, 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 saiu no Globoesporte.com, né, essa notícia. E depois o pessoal à noite na faculdade começou a comentar, mas... E hoje a gente está conversando sobre isso. Bom, e o Rodrigo Mendes vai participar agora com propriedade de treinador, formado, né, com currículo, dentro de campo também, do programa de hoje debatendo com a gente. A gente vai para dentro de campo agora, porque amanhã tem o Lanterna do Brasileiro no caminho tricolor. Um time que está há 18 rodadas na zona de rebaixamento. Facilidade em Criciúma? Que nada.
o Grêmio se prepara para uma partida que considera muito difícil contra um time que está com a corda no pescoço nessa reta final. Esquecer o Grenal, mas manter a mesma postura. Esse é o desafio para o Grêmio no final de semana. Acho que também vai ser um pouco difícil, porque ali a gente entrou com muita vontade, com muita raiva pelos resultados que a gente não teve nos jogos anteriores com o Inter. Mas eu acho que se a gente for para lá, como eu falei, bem focado, bem concentrado, a gente vai poder fazer um bom jogo, a gente vai poder vencer o Criciúma, que é o que é mais importante pra gente agora. Então vai jogar com o mesmo time contra o Criciúma? Daí quem sabe é o Filipão. Tudo bem, mas pelo menos a tática será a mesma. O Filipão já chamou, já conversou com a gente, pra gente manter o pezinho no chão, porque a gente não conquistou nada, o campeonato não acabou ainda. E só no final do campeonato que a gente vai poder comemorar. Filipão utilizou durante a semana a mesma estratégia desde que chegou. Nada de revelar o time nos treinos. Nada de dar armas para os catarinenses. O adversário é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Motivo para deixar os jogadores tranquilos? Que nada. O Criciúma, dos 30 pontos somados até agora, conquistou 25 em casa. Se eu não me engano, tem 3 times com a mesma pontuação. E eles jogam depois da gente, vão saber o resultado já do nosso jogo. E a gente precisa ir lá, como falei antes, bem focado, bem concentrado, para a gente poder vencer o Criciúma. Restando 5 jogos para acabar o Brasileirão, se preocupar com todos os adversários não é feio. Eu quero saber do Rodrigão, do Vidartão, vamos ser um pouquinho Felipão agora aqui. Vocês escalariam que Grêmio contra o Criciúma? Eu manteria a base que fez o jogo contra o Inter. O pessoal foi muito bem, apesar do Alan Ruiz ter entrado, ter tido a felicidade de marcar 2 gols, eu manteria ele pro segundo tempo, com muita vontade de entrar e arrebentar de novo. Ele ficou essa semana treinando com 12, né, Vidarte? Bom tempo. Se tirar alguém, na minha opinião, pensa o mais jovem, né? O garoto, o Wallace, que eu acho que seria uma injustiça. Jogou bem o Granal. Muito bem. Eu manteria também, concordo com o Rodrigo. Eu acho que tem que manter o time, até porque o Grêmio jogou bem sem o Alan Ruiz também. Não dá pra dizer que não jogou bem. E era contra o Internacional. Não foi tão fácil assim, porque depois o Guri também teve um pouco de sorte, né? Naqueles 2 lances ali de sorte e competência. Futebol tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas, mas assim, tipo, não é todo jogo que a gente vê o Alan Ruiz ser tão decisivo e tão importante. Mas acho que eles tinham que ter a mesma vontade que tiveram contra o Grenal, porque fora de casa o Grêmio, olha, dá sono às vezes na gente. E contra o Criciúma não dá pra dar, né? Essa reta final é importantíssima, né? O Grêmio teve uma grande vitória, conseguiu aumentar aí a sua confiança em vários níveis. E agora a reta final é o mais importante. E o Grêmio, retrospecto mais ou menos, né, fora de casa, tem que reverter esse retrospecto, porque são 5 partidas e cada um mais importante que a outra. E o desespero do adversário? Isso complica mais ainda. Jogando lá não é fácil, né? E nessa reta final você vai ter ou adversários brigando para sair da zona do rebaixamento ou adversários diretos brigando por vaga. Então, bem complicado. Bom, vamos falar do Inter então, porque o Inter começa domingo a maratona pelos 9 pontos em casa, que tá lá, né, nos cálculos, como meta de classificação para Libertadores, o nosso matemático Vivi. Tristão Garcia, que me auxilia. E Vivi também, me auxiliaram para assuntos excepcionais. Ele falou isso durante a semana inteira. Bobear em casa não tá nos planos a partir de agora, o adversário é neutro, não corre risco de Z4 e sequer sonha com o G4. Hora de voltar para casa. Hora de assegurar de vez a vaga no G4. Hora de rever os torcedores. Com todos os torcedores colorados dentro do Beira-Rio torcendo por nós, com certeza a gente pode sair com esses 3 jogos aí, a gente pode fazer grandes jogos e definir de uma vez logo essa vaga para a Libertadores, que é importantíssima para nós. Hora também de encarar os confrontos com cara de decisão. Como é uma reta final, só faltam 3 jogos, a gente tem que estar com gás bom, ainda mais jogando 3 jogos decisivos dentro de casa. Então a gente sabe que é muito importante nós fazer os resultados. E para conquistar o primeiro objetivo dos 3, o técnico Abel Braga vai contar com a volta de 2 jogadores no meio-campo. O volante Williams, que cumpriu suspensão depois de receber o 3º cartão amarelo no Grenal, e o capitão D'Alessandro, que foi preservado e liberado pelo departamento médico.
Mas Abel não vai poder contar com o lateral esquerdo Fabrício, que foi expulso contra o São Paulo. Alan Ruschel deve ganhar mais uma chance. Os jogadores sabem o que devem fazer a partir de agora como mandantes. A gente tem um fator importante que é casa, né? E como eu disse, com a torcida é o 12º jogador. Se tiver dentro do Beira-Rio cheio, estádio cheio, a gente pode fazer grandes resultados. O certo é que em casa terão que agarrar as oportunidades para conquistar a tão sonhada classificação para a Libertadores. E eu tô com um cutuco, sabe, Rodrigo? O Vidário tem uns cutucos aqui, mas eu tô com um cutuco que o Inter vai golear esse fim de semana. O que tu achas, Rodrigo Mendes? O Goiás está ali naquela zona do limbo, né? 10º lugar. E a responsabilidade toda é do Inter, né? Todos os fatores, jogando em casa, brigando para se manter no G4, tem que ir com força total e não sei se vai golear, mas precisa vencer de qualquer jeito. Quem tu achas que vai chegar na frente nessa luta aí pela vaga da Libertadores, do Grêmio ou Internacional? Acho que é um aspecto que pode definir é o número de vitórias, na verdade. O Inter tem uma vitória a mais. Vitória a mais. Então, quer dizer a sequência do Inter? Sim. Goiás agora, Atlético Mineiro, Palmeiras e Figueirense fora. Essas três que eu falei inicialmente em casa. Goiás, Atlético Mineiro e Palmeiras. E o Atlético Mineiro preocupado com a final, né? Com a final da Copa do Brasil. É aí onde o Inter pode ter uma superação maior aí, de repente tirar um ponto do Atlético Mineiro. Quantos pontos você acha que o Inter faz aí nesses 4 jogos? Chuta aí. Eu acho que faz uns 3 em casa, 2 em casa e um fora. É preciso. Se fizer 9, tá classificado. É bem possível, o Inter só depende dele, né? E o Grêmio tem o Criciúma agora, Débora e telespectadores. Depois pega o Cruzeiro aqui no meio de semana, o Inter descansa na semana. Corinthians fora, Bahia fora e Flamengo aqui. Teu Flamengo. Flamengo é Grêmio, o que tu é? Eu sou os dois. Aqui eu falo que eu sou Flamengo, lá eu falo que sou Grêmio. O importante é que a próxima rodada vai ser definitiva, né? O Inter pega o Atlético e o Grêmio pega o Cruzeiro. Só que o Inter pega o Atlético depois de uma semana de descanso. Sim. Não é? Isso. E o Grêmio não, pega o Cruzeiro já na quarta-feira que vem. Quarta não, é quinta-feira. Vai ter jogo no meio da semana. Vai. O Inter não, porque jogou agora essa antecipada do São Paulo. Olha só, o pessoal está participando aqui do Facebook, tem perguntas pra gente aqui no programa. O Odair Santos, ele diz que a pergunta dele foge da realidade atual. Ele está pensando em 2015 e quer saber a opinião de vocês. Vendo a dupla Grenal na Libertadores, caso os dois classifiquem. Tomara, a gente torce. Quem vocês acham que arranca com o grupo mais próximo do ideal para conquistar a América? Ele pergunta. Tio, o Dudu e o Alan Ruiz, tu disseste ontem... Correm o risco de não ficar. Pará e Matheus Biteco também não. E o Inter tem que rever esses veteranos todos aí, né, Rodrigo? E a gente não sabe também a definição política do Grêmio, do Inter, desculpa. Do Inter tem uma eleição. Se o Abel mas vai ganhar o Vitório permanece... Pifo. Pode anotar aí no teu caderninho, vai dar o Vitório Pifo. Ganha. Pois é. O Abel, será que o Abel permanece? Acho que não. Já tem o pré-contrato com o Luxemburgo, que é uma informação aí para 2015 com o Internacional, caso o Vitório Pífero seja o presidente eleito. Pois é, e a Libertadores já é logo no início de janeiro, né? Então você vai ter pouco tempo para trazer um novo treinador, se adaptar... Dificuldade maior para o Inter, que tu quer dizer? Acho que sim, então. Porque o Inter teria que rever o seu técnico. Exatamente, no decorrer dessas situações. Por isso que é bom falar com um profissional, né? Do ramo, né? A gente fica aqui especulando, ele já vem uma formulação de elenco também, a gente não sabe. Se bem que aí eu acho que os dois estão parecidos, né, Débora? Sim. Tem muita gente que deve sair do Inter também. O Fabrício está indo embora, vai para São Paulo. O Índio vai aposentar. Depois tem o Juan. Mas o Índio mal jogou também. O Juan mal jogou, e mais machucou do que jogou também. Sim, mas é do grupo, né? O Dida, o que vão fazer com o Dida? Vai ficar aí o Dida? Tu ficarias com o Dida? Com 40 anos, dois com jogadores. o Alisson. Mas é até dezembro também o contrato do Dida. Não, o final do ano que vem. Do ano que vem. Final do ano que vem, ele fez por 2 anos. Essa pergunta é polêmica, hein, do Odair. O Daniel Dornelles pergunta a matemática. Olha os cálculos que ele fez. Vamos lá ver se vocês concordam. Vamos lá. A pergunta é matemática. Ainda permite que o Grêmio encoste no Cruzeiro? Porque se houver uma derrota do Cruzeiro e uma vitória gremista, depois seria confronto direto, ficaria 4 pontos de diferença. Eles teriam que jogar de time misto para focar na Copa do Brasil, o Cruzeiro. E aí o Grêmio poderia encostar na liderança. Ele quer saber se ele está otimista demais
mais ou se a matemática ainda possibilita a chance de título. Matematicamente tem condições. Acho que as duas coisas. Ele está otimista e a matemática possibilita, mas o Cruzeiro, em nenhum momento, ele usou time misto na Copa do Brasil, né? Vale lembrar. O Atlético fez no Campeonato Brasileiro, né? Sim. E ganhou do Palmeiras. O Danilão, então, nosso gerentão aí, foi lá com os reservas e ganhou lá em São Paulo do Palmeiras, o Atlético Mineiro. O Cruzeiro vem com os titulares. O Tardelli chegou a dizer, não sei se tu viste, Débora, que ele notou o cansaço do Cruzeiro no segundo tempo do Clássico, agora no meio de semana. E que disse pro Levir Coupe, vamos pra cima deles que dá pra fazer o segundo gol. Eu acompanhei na íntegra o jogo e vi que o volume de jogo do Atlético foi maior, apesar do Cruzeiro ter uma característica um pouco diferente, trabalhar mais a parte técnica, mas o Atlético teve um volume muito maior de jogo, mais velocidade, parecia ter mais força até o final do jogo. O João Paulo Boeira de Vacaria está nos acompanhando. Ele pergunta sobre Alan Ruiz e Dudu ainda. Nós já comentamos sobre isso essa semana. Vidarte, tu não achas correto que o Grêmio venda o Moreno e assim isso aí ajudaria para a aquisição desses dois atletas? É uma ideia, né? Parece que a Roma tá afim do Moreno, do Grêmio, né? Tá na mídia aí. Uma ideia, porque o Moreno eu acho que perdeu o clima aqui de Ele jogar não aqui, quer né? jogar no Eu acho que seria um equívoco. O ambiente, né, que vocês chamam, gostam de falar, o ambiente, né? Por favor. Eu acho que seria um equívoco. Não sei também se muda o corpo técnico do... Acho que não, o Filipão deve permanecer. Mas se bem que o problema do Moreno não é com o Filipão, exatamente, né? Era com o Luxemburgo, era Kleber, com o Kleber Gladiador, nenhum tá mais. O que vão fazer com o Kleber? Outro é em definição com o Grêmio, ele é jogador do Rio de Grêmio. Janeiro. Tem que acertar isso também. E tem a questão do preparador físico do Grêmio, né? Que não se sabe se ele vai ou não permanecer. O Matseri está na seleção brasileira. Isso. Está se falando que o Paulo Paixão vai ser o preparador físico do Filipão, ou o seu sobrinho, Darlan Schneider. Tem essas indefinições também no Grêmio que a gente aos poucos vai lembrando. Darlan Schneider, que já foi campeão da Copa do Mundo com o Filipão, né? É um histórico importantíssimo dessa dupla juntos. Bom, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com uma entrevista para matar a saudade de Bruno Vicari. Daqui a pouquinho.